Cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Oi, irmãos. Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero louvar a Deus por essa rica oportunidade. Agradecer ao meu Senhor por nos proporcionar oportunidades como esta. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Marcos, que nos recebeu aqui com muita alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado pela confiança. Louvado a Deus pela vida dos meus amigos, presbítero Isaías, presbítero Jeremias, Edilane e Adriana. Que Deus abençoe a vida de vocês, que foram o canal para que nós estivéssemos aqui. Eu achei que eu ia ouvir hoje "Nós somos campeões". Achei que eu ia ouvir, mas no finalzinho. Glória a Deus. Mas eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos. Muito obrigado pela oportunidade. Quero louvar a Deus pela vida das minhas neguinhas. Estão ali, minhas princesinhas. Beatriz já está pegando fogo aí, já, só Deus. Mas eu quero louvar a Deus pela vida da minha esposa e da minha filha. Eu quero convidar os irmãos. Irmãos, hoje é o culto da saudade, né? O presbítero Isaías falou que nós estamos relembrando alguns louvores que marcaram a nossa vida, a nossa infância, a nossa juventude. E eu quero trazer aos irmãos uma mensagem hoje antiga, que é hoje igual a esses hinos, presbítero Isaías. Essa mensagem hoje é não tão cantadas, não tão pregada quanto esses hinos. Esses hinos são esquecidos e essa mensagem também está esquecida. E eu quero convidar os irmãos para meditar comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Vamos ler o versículo 15 ao versículo de número 18, amém? É uma palavra que há um tempo está esquecida. Pelo menos eu, em alguns cultos que eu vou, eu não escuto essa palavra com tanta frequência como eu ouvia quando eu ia ali na Deus é Amor, no cruzamento, quando eu ia ali na igreja do pastor Hermenegildo, ali no Campinho. Eu ouvia muito essas mensagens. E hoje eu não escuto mais. Eu quero louvar a Deus também pela vida dos irmãos que estão ali fora. Nosso irmão, eu não sei o nome dele certo, eu sei que é Bobó. Josenildo e o nosso irmão Carlos Alexandre. Esses irmãos, na verdade, muitos dos irmãos aqui, mas esses dois aí me viram crescer desde pequenininho. Ali, nós éramos vizinhos de frente do nosso irmão Josenildo, o Carlos Alexandre também. Eu louvo a Deus pela vida desses irmãos, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, a tradução um pouco diferente, mas os irmãos acompanhem aqui. Diz assim: afirmamos a todos vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem nele. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre. Consolai-vos, portanto, uns aos outros com estas palavras. Amém? Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Nós estamos hoje nesse culto tão abençoado, ouvimos louvores tão abençoados. Ouvimos louvores que falaram profundamente ao nosso coração, louvores que trouxeram à nossa memória experiências, momentos, cultos até mesmo que nós fizemos partes, e esses louvores foram cantados e foram cultos que marcaram a nossa história, foram momentos que marcaram a nossa vida. Então, quando nós fazemos tomamos essa atitude de relembrar, essa atitude de ir lá no baú e trazer de volta aquilo que ficou lá no passado, para podermos termos uma lembrança muito gloriosa. Louvores que eram extremamente cristocêntricos, louvores que em primeiro lugar magnificavam a Deus em detrimento do homem, louvores que louvavam o nome do Senhor ao invés de engrandecer o louvor egocêntrico como nós vemos hoje, ou louvores que falam mais de massagem do ego do que de adorar a Deus propriamente dito. E essa palavra que eu vou trazer aos irmãos nessa noite não é uma palavra
que vai muito massagear o seu ego. Porque eu cresci, irmãos. Eu sei que durante um tempo eu não ia à igreja, mas quando eu ia, eu ouvia essa mensagem. E era uma mensagem que eu via que não massageava o ego dos irmãos, não massageava o coração, mas era uma mensagem que confrontava. Era uma mensagem que tirava aquele homem que estava no comodismo e trazia ele novamente para o centro da vontade de Deus. E hoje nós lemos um texto que se encontra em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 15 ao versículo de número 17. A carta de Paulo aos Tessalonicenses foi escrita aproximadamente no ano 51 depois de Cristo. Muito provavelmente foi a primeira carta que Paulo escreveu às igrejas. Essa carta foi escrita depois que Paulo recebe de Timóteo um relatório a respeito da igreja de Tessalônica, uma das igrejas que Paulo havia fundado. E na igreja de Tessalônica, como existem muitas igrejas, havia várias divergências doutrinárias. Havia muita coisa que os irmãos entenderam de forma errada. Havia muitas palavras que Paulo havia pregado e eles ainda não haviam compreendido. E o capítulo de número 4, especificamente nos versículos 13 a 18, é um desses temas que Paulo teve que dar uma nova explicação, esclarecer a mente dos irmãos. Os cristãos ali de Tessalônica, eles estavam preocupados porque eles entendiam o quê? Se eu morrer hoje, acabou, não tem mais nada. Não há ressurreição. Se eu morrer hoje, não vai haver mais esperança para mim. Eu vou morrer, acabou, a minha vida se resume somente a essa terra. Mas Paulo, através dessa carta, vai ensinar aos cristãos de Tessalônica que depois da morte, ainda existe algo que espera o homem. Ainda existe algo que espera tanto o crente, quanto o pecador, quanto o ímpio que se encontra fora da presença de Deus. Mas antes de nós adentrarmos os versículos de número 15 a 18, o capítulo 4 nos traz alguns ensinamentos, especificamente do versículo 1 até o versículo de número 12. Paulo, antes de falar aos irmãos acerca da vinda de Cristo e do arrebatamento da igreja, ele fala a respeito de dois temas que estão diretamente ligados ao arrebatamento e à volta de Jesus. Dois temas que estão diretamente ligados a nós que temos a esperança de que seremos arrebatados, de que nós nos encontraremos com o Senhor nas nuvens do céu. Aleluia. O capítulo 4, Paulo começa falando do amor, da santidade e do amor. No capítulo 4, nos seus primeiros versículos, Paulo começa falando especificamente no versículo de número 3, dizendo: a vontade de Deus é esta, a vossa santificação. Por isso, afastai-vos da imoralidade ou da prostituição, como está escrito em algumas versões. E quando nós falamos de santidade, irmãos, os termos que traduzem santidade no grego e no hebraico nos trazem uma ideia de que santidade é o mesmo que consagração ou separação. Ser santo é ser separado, é ser consagrado. Mas não é separado no sentido de eu pegar alguém e tirar do meio da podridão, mas ser separado e consagrado dentro da pecaminosidade. O que Paulo está dizendo é que a vontade de Deus para nós é que nós vivemos uma vida separada e consagrada, mesmo vivendo num mundo em que o pecado reina, mesmo vivendo num mundo em que a imoralidade e a prostituição fazem parte, se tornam cada dia mais normais no ambiente que nós vivemos. E ele fala: a vontade de Deus é a vossa santificação. E nós aprendemos através da Bíblia Sagrada que o nosso Deus é santo. Deus é santo. E nós sabemos que nele não existe mancha, nele não existe mácula, nele não existe pecado, nele não existe treva nenhuma. O próprio Deus é a fonte da santidade. Deus não está santo, Deus não está sendo santificado, Ele é santo. Ele é santo, Ele é todo poderoso.
E quando nós olhamos aqui o que Paulo está dizendo, ele nos mostra que é em Deus que nós fomos, é em Deus que nós somos santificados. A Bíblia diz que Deus é a fonte de toda a santidade. 1 Pedro capítulo 1, versículo de número 15, diz que, aleluias, como é santo aquele que vos chamou, sede santo também em toda a vossa maneira de viver. A Bíblia diz em Salmos, capítulo 22 e verso de número 3, que Deus é o santo de Israel. Isaías capítulo 6 e versículo de número 3, os serafins cantavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Ele é santo, Ele é a fonte de toda a santidade. É Deus, em segundo lugar, que opera em nós, presbítero Jeremias, todo o processo da santificação. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, diz que nós fomos escolhidos em Deus e santificados pela obra do Espírito Santo. Aleluias! O próprio Deus é a fonte da santidade, mas é Ele que opera em nós o processo da santificação. É Deus que nos santifica e nos torna santos. 1 Tessalonicenses 5:23, que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso corpo, vosso espírito, vossa alma e vosso corpo sejam plenamente conservados para o dia de Jesus Cristo. A vontade de Deus é a nossa santificação. Ele é santo, mas Ele também nos santifica. Eu quero dizer para os irmãos essa noite, talvez a gente pense: eu nunca vou alcançar um nível de santidade diante de Deus. Eu nunca vou alcançar um nível de ser santo como meu pastor é, ou como meu irmão é. Mas eu quero dizer para você nessa noite, o Deus que é a fonte de toda a santidade está falando para nós nessa noite: eu quero santificar a sua vida. A Bíblia diz em Eclesiastes que em todo tempo sejam alvas as suas vestes. Está falando de santidade. E Deus está falando conosco nessa noite que antes de chegarmos ao arrebatamento da igreja, é preciso ser santo como Ele é santo. É preciso andar em santidade como Deus é santo. Ele é santo. Mas Paulo continua, e do versículo 9 ao versículo de número 12, pastor, ele fala a respeito do amor. Ele fala: porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. Hebreus capítulo 12, verso 14 diz que segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Paulo fala de santidade, Paulo fala de amor, mas ele nos instrui também como é esse viver em amor. E ele começa a citar no versículo de número 11, dizendo que se vocês querem viver em amor, vocês devem cada dia buscar viver em paz. Busquem viver em paz, cuidando cada qual da sua vida e trabalhando com as suas próprias mãos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora. O que Paulo está dizendo é que nós muitas vezes enganamos-nos do que é verdadeiramente o amor. Nós achamos que amar o irmão é simplesmente ajudá-lo na necessidade. Nós pensamos que amar alguém é simplesmente sair da igreja com marmitas e entregar lá onde os mendigos estão. E isso é uma verdade maravilhosa, é algo que a igreja precisa fazer. Mas amor não se restringe somente a isso. Paulo está ensinando que quando eu busco viver em paz com o meu irmão, eu estou exercitando o meu amor para com ele. Que quando
digna, é não defraudar, é não mentir, é não humilhar, é não, aleluia, rebaixar, mas é se portar com decência e com dignidade para com o seu irmão. Você está demonstrando amor para com ele. 1 João capítulo 4, versículo de número 20 diz que aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, é mentiroso. Hoje o Senhor está nos chamando a uma palavra de confronto. Talvez nesses últimos dias você tenha ouvido sobre a hipergraça, você tenha ouvido que você faz parte do centro do coração de Deus, você tenha ouvido que você vai receber uma casa, um carro, que você vai ser próspero, mas hoje Deus me trouxe aqui neste lugar para dizer: ei, ainda precisamos viver em santificação diante de Deus. Você precisa ainda amar o seu irmão. Eu disse que é uma palavra antiga, irmãos. Santidade e amor. O relacionamento do crente, ele precisa dessas duas palavras, santidade e amor. Porque com Deus eu só me relaciono em santidade. Eu só consigo chegar diante do trono de Deus em santidade, porque a Bíblia diz: não existe comunhão entre as trevas e a luz, não existe comunhão entre o santo e o profano. Eu só posso chegar ao trono da graça pelo novo e vivo caminho que foi feito através do sangue de Jesus, quando eu vivo uma vida de santidade. E para eu viver uma vida de santidade, eu tenho que amar o meu irmão. Não existe essa santidade exagerada que pregam por aí, que você tem que se separar de todo mundo, demonizar todo mundo. Não. Se você quer ser santo, você tem que amar o seu irmão. E como é que eu amo ele, Diego? Buscando viver em paz, não falando dele, amando ele, me portando com humildade perto dele, perdoando, ajudando, trabalhando juntamente com o meu irmão. Santidade e amor. E Paulo fala sobre santidade e amor. Mas antes de nós entrarmos no texto que nós lemos, eu preciso dizer a você que antes que a igreja seja arrebatada, antes que a igreja suba ao encontro de Jesus nos ares, nós precisamos pensar e ver o cenário que vai anteceder a volta de Jesus. E eu quero ler para você em 1 Timóteo 4, 1, 2. Diz assim: o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, sob a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizada. Nos últimos dias, antes da vinda de Jesus, esse vai ser o cenário, pastor, e o senhor sabe disso. Esse é o cenário que antecede o arrebatamento da igreja. Homens que estão se entregando a doutrinas de demônios e a espíritos enganadores. Homens que têm se desviado, que têm se apostatado da fé. E eu quero dizer para os irmãos que Paulo não está falando de pessoas que estão lá fora, ele está falando das pessoas que estão aqui dentro. João diz, em 1 João ele diz: mas agora muitos se têm feito anticristos. Muitos homens têm abandonado essa doutrina, pastor, e têm investido em doutrinas de demônios. O que são doutrinas de demônios? São doutrinas que têm um aspecto, uma aparência de verdade, mas no final vai te levar para o inferno. Tem muitos homens pregando que para você ser bênção, você tem que ser rico, mas não é verdade isso. Tem homens pregando que você não precisa pedir perdão de pecados, você não precisa orar, você não precisa buscar. Tem homens pregando que você é o centro do coração de Deus, que Deus ama você, que nada que você faça vai mudar o que Deus tem na sua vida
mentira, irmãos. Tem alguém dizendo que quem tem promessa de Deus não morre. É mentira, irmãos. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E se você vive em pecado, você vai morrer sem ver o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. São homens fraudulentos, homens que estão cada dia mais extorquindo a igreja. Como alguns pastores dizem, homens que estão, desculpe a expressão, mas abusando da noiva do Cordeiro. Homens que usam os crentes para enriquecer. Cantores que usaram os púlpitos para enriquecer. E a Bíblia nos diz que isso aconteceria porque isso cerca, isso antecede a vida de Jesus. Tempos trabalhosos, homens mentirosos, presunçosos, caluniadores. Nós temos visto aí, eu sei que talvez alguns não tenham acesso às redes sociais, não porque não tenham condições, mas porque não gosta mesmo. Mas nós temos visto quantos escândalos dentro do meio cristão, irmãos. Pessoas que se dizem ser de Deus, mas na verdade nos bastidores são pessoas desviadas. Pregadores que dizem ser de Deus, mas saem do púlpito e vão para um quarto cheirar cocaína. Pregadores, cantores que dizem ser de Deus, mas saem do púlpito e vão se embriagar. O próprio Paulo disse isso. Nos últimos tempos, avisa expressamente o Espírito Santo para que a igreja não se engane com esses homens. Nunca houve um tempo como foi tão... Essas doutrinas demoníacas, nunca houve um tempo em que essas doutrinas foram tão colocadas na mídia. Nós temos visto aí a Rede Globo, que antes demonizava os crentes, hoje tem espaço para crente na Globo. E os pseudos crentes estão indo lá, dizendo que de alguma forma estão pregando o evangelho. Então nada, eles estão querendo mídia e fama. Mas o que eu quero dizer nessa noite, irmãos, é que o arrebatamento está cada vez mais próximo. Esse cenário só prepara para a vinda de Jesus Cristo. Paulo disse aqui no capítulo 4 e no versículo de número 13: afirmamos a todos vós, pela palavra do Senhor, que nós que estivemos vivos quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Paulo está pregando uma palavra baseada naquilo que provavelmente ele ouviu do próprio Deus. Jesus revelou isso a Paulo, que nós vivos não precederemos os que dormem. E o versículo 16 diz: pois dada a ordem com a voz do arcanjo. A Bíblia fala de um único arcanjo, Miguel. E Miguel, irmãos, eu quero deixar bem claro isso: Miguel não é portador de bênção para as pessoas estarem olhando. Miguel, desce aqui, traz minha bênção. Miguel não é portador de bênção. Miguel é um arcanjo preparado para missões específicas. Aleluias! Ele é um dos príncipes do exército do Senhor. Ele é o protetor de Israel. Ele não é aquele que traz a bênção para entregar na sua mão. Se você ouvir isso, eles vão te enganar. A Bíblia diz que dada a ordem com a voz do arcanjo. Isso me fez pensar no ponto de ônibus hoje, meu irmão Wanderlei. Porque arcanjo é um ser celestial. O arcanjo Miguel, ele está lá diante da face de Deus. E eu perguntei a Deus, pastor, qual é a finalidade de ouvir uma ordem dada pela voz do arcanjo? Para nós não tem finalidade nenhuma. E Deus falou no meu coração que Miguel vai receber uma ordem do próprio Deus, dizendo: é chegada a hora de buscar a noiva do meu filho. E o próprio Miguel vai dar uma
pastor, lá na parábola do trigo e do joio, que os anjos sairão recolhendo os feixes de trigo e colocarão no celeiro de Deus. Esses anjos que receberão essa ordem, eles serão enviados para quem precisa de escolta, mas os anjos serão enviados para escoltar a noiva do Cordeiro. É a comitiva da noiva. O casamento judaico é diferente do nosso. É a comitiva da noiva que vai se encontrar com o seu noivo. O Espírito Santo vai se achegar diante de Jesus. Eis aqui a tua noiva, Jesus. Ele vem buscar a igreja. Ele vem nos buscar. Não vem, aleluia. Vai ser dada a ordem no céu. Os anjos vão entender que é o momento de buscar a igreja. E eles vão vir juntamente com o Espírito Santo e vão levar os filhos de Deus até o encontro do Senhor dos ares. E nós, Diego? A Bíblia diz que vai ressoar a trombeta de Deus. A Bíblia diz que a trombeta era um som emitido como sinal de alerta, ou como sinal de preparação, ou como sinal de convocação. Quando a trombeta soar, vai ser uma convocação para a noiva. É similar como Êxodo capítulo 19, verso 13. Moisés estava diante de Deus e Deus disse a Moisés: ninguém sobe no monte agora. Se subir, vai morrer. Se subir, vai ser apedrejado. Mas no versículo de número 13, pastor, o próprio dia Deus diz a Moisés: quando ressoar a trombeta, vocês poderão subir. Hoje o caminho está fechado, não dá para subir ainda. Não tem como a gente chegar até a presença de Deus, senão a gente morre por causa da santidade dele. Mas vai chegar o momento que a trombeta vai soar e nós vamos entender que é a convocação para subir. Oh, aleluias! Eu quero imaginar, gente, eu quero imaginar que lá na igreja eu estava sentado, pastor. Eu estava sentado ao lado do meu pastor gentil e a trombeta vai tocar. O meu ouvido vai ouvir, o dele vai ouvir. Ele vai dizer: Diego, que som é esse que está tocando no meu ouvido? Que coisa é essa? Que som é esse? Que sensação gostosa é essa? Que sentimento maravilhoso é esse? É a trombeta de Deus tocando para a igreja subir. A trombeta vai soar. A trombeta vai soar. Quando a trombeta soar, aquele que estiver selado, Efésios capítulo 5, versículo 4, versículo 18 diz: e não entristeçais o Espírito Santo, pelo qual estáis selados para o dia da redenção. A igreja será selada pelo Espírito Santo. E quando a trombeta soar, deixa os vir um pouquinho mais para cá. Quando a trombeta soar, aqueles que estiveram selados pelo Espírito Santo, a Bíblia diz que aqueles que estiverem mortos, meu irmão, a gente conhece muito crente que morreu, a gente conhece muito crente que já perdeu a vida, mas a Bíblia diz que quando a trombeta tocar, aqueles que estiverem mortos, eles vão ressuscitar. E ressuscitar aqui é receber novamente a vida, é receber novamente o corpo. Tem um pastor que diz isso, eu acho muito lindo. Aquele crente que foi comido pelo tubarão, aquele crente que morreu despedaçado. Não sei como é que a terra vai fazer, não sei como é que o mar vai fazer, mas o mar vai ter que devolver o corpo do crente. A terra vai ter que devolver o corpo do crente. E vai ser restaurada a sua vida. E quando ele tiver a sua vida restaurada, nós que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Sabe o que é arrebatar? É o mesmo que raptar ou tirar de uma maneira forçada e rápida. Nós seremos arrebatados, nós e os que morreram em Cristo. E
Enquanto nós estivermos nesse processo do arrebatamento, 1 Coríntios capítulo 15 fala a respeito da glorificação. Quando nós formos arrebatados, nós não vamos chegar ao céu com este corpo aqui. Porque esse corpo mortal, ele é pecaminoso. A Bíblia diz que por Adão, o pecado entrou no mundo. E o pecado, por causa de Adão, todos receberam também essa herança de pecado. Por isso todos pecaram, 3:23 de Romanos, destituídos estão da glória de Deus. Esse corpo é pecaminoso. Mas a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15 que nós teremos o nosso corpo glorificado. O que é mortal, a Bíblia diz, será revestido do que é imortal. Aleluia. O que é corrupto, será revestido do que é incorrupto. Nós receberemos um corpo glorioso. E o que significa isso, Diego? Você não vai pecar mais, irmãos. A sua carne não vai te levar mais a pecar. Eu quero dizer uma coisa que parece muito clichê isso, mas é verdade. Lembra essas dores que você sente hoje? Lá no céu você não vai sentir mais. Lembra esse aperto que você sente no peito? Lá no céu você não vai sentir mais. Hoje eu estava no ônibus, irmãos. Hoje eu estava dentro do ônibus e uma menina começou a chorar do nada. Ela disse: eu estou tendo uma crise de ansiedade. No céu não vai existir crise de ansiedade. No céu não vai ter lugar para depressão. No céu não vai ter lugar para síndrome do pânico. No céu não vai ter lugar para câncer. No céu não vai ter lugar para AIDS. No céu não vai ter lugar para febre, para Covid, para nada disso. Porque nós receberemos um corpo glorioso. Um corpo glorificado. Um corpo glorioso. Nós receberemos um corpo novo. Depois de sermos arrebatados, irmão. Depois de sermos tirados dessa terra. É tanto sofrimento aqui, né? É tanta luta, é tanta dificuldade, né, Luana? É tanta tribulação. É tanta peleja, né, irmã Nil? É tanta aflição, parece que a gente não vai suportar. Mas eu quero dizer para os irmãos nessa noite: vai chegar o dia em que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Nós seremos arrebatados. Encontraremos com o Senhor nos ares. Eu falei de tudo isso, que é maravilhoso. Mas quando nós formos arrebatados, nós vamos nos encontrar com o Senhor. E não tem coisas, não tem coisas mais maravilhosas do que essa, não, irmãos. Eu poderia sentir dor no céu, mas se eu ver a face do meu mestre, eu quero estar lá. Nós vamos ver a face dele, querido. Nós vamos ver como ele é. Eu não sei você, mas eu quero dar um abraço nele. Eu quero dar um beijo nele e dizer: Senhor, muito obrigado pela tua misericórdia sobre mim. Eu não merecia estar aqui, mas o Senhor me trouxe para a tua presença. Tinha muita pessoa melhor que eu, irmão, mas Deus olhou para mim com um olhar de graça e me deu misericórdia. E hoje eu estou sendo arrebatado pela misericórdia. Quando eu chegar lá, eu quero dar um abraço no meu Cristo. Eu quero dar um abraço nele. Eu queria que você se colocasse sobre seus pés. Eu quero revelar duas verdades para você. Eu não sei se você sabe disso. As pessoas pregam que quando nós morremos, nós teremos um juízo a enfrentar. Irmãos, isso é para quem morre sem Cristo. Quem morre sem Cristo vai ressuscitar no último dia para se colocar diante do trono branco para o juízo final.
Mas nós que morremos com Cristo, nós seremos ressuscitados ou até mesmo arrebatados, porque eu creio que Jesus virá na nossa geração. Nós adentraremos o céu e nós participaremos do tribunal de Cristo Jesus. O tribunal de Cristo, sabe o que é? Nada mais, nada menos do que Deus recompensando você. Olha só que coisa. Deus me salvou pela sua graça. Eu faço a obra dele pela misericórdia. E quando chegar lá no céu, o próprio Deus vai me dar uma recompensa. Galardão, coroa. O apóstolo Paulo diz que a coroa de justiça está preparada não só para ele, pastor, mas para todos aqueles que aguardam a vinda do Mestre. Há uma coroa preparada, há um galardão preparado, há uma recompensa preparada para você. Passando o tribunal de Cristo, porque nós não temos muito tempo para falar sobre isso. Mas Apocalipse 19. Apocalipse 19, meu amigo. Fala a respeito das bodas do Cordeiro. Fala a respeito das bodas do Cordeiro. A respeito das bodas do Cordeiro. O que vai ser as bodas do Cordeiro, Zanaíus? O meu casamento foi muito bonito, irmãos. Mas as bodas do Cordeiro com a igreja vai ser o evento mais lindo que a humanidade já viu. Não, o evento mais lindo que todo o universo já viu. Vai ser o dia, irmã Marina, que Cristo vai oficializar o seu casamento com a igreja. A noiva que esperou por ele durante todo esse tempo, sem pecar, sem retroceder, mas permaneceu firme no céu. Aleluia. Vai se assentar à mesa com o Cordeiro. E lembra o que ele disse para os discípulos? Desde agora eu não beberei mais o fruto da vide, até que eu beba com vocês no reino. Nós iremos cear com o Cordeiro. Ele vai nos servir, cara. Ele vai nos servir. Olha que coisa gloriosa, irmãos. Eu imagino o Senhor, eu posso imaginar, a Bíblia me dá razão para isso. Eu imagino o Senhor sentado na cabeceira da mesa. Uma mesa no pensamento oriental, a mesa com cabeceira. O Senhor sentado na cabeceira da mesa. E ele se levantando, indo em direção ao presbítero Isaías e dizendo: toma aqui, Isaías, come desse pão e bebe desse vinho. Ele andando mais um pouquinho à frente e dizendo: a Vanderlei, você passou por aflição, mas toma aqui esse vinho e esse pão. Marina, Nilza, você sofreu tribulação, você errou com dificuldade, mas eu quero dar a você hoje o fruto da árvore da vida. Ele vai te servir. Ele vai entregar nas suas mãos. Ele vai entregar nas suas mãos. Eu imagino meu Cristo, as mãos curadas, Nilma, pegando o fruto da árvore da vida, porque Apocalipse diz isso. Entregando na mão da Nilma, dizendo: venha, bendita de meu Pai, possui por herança o reino que está preparado desde a fundação do século. Meu Deus,
Sabe o que a Bíblia diz? Que ele vai pegar uma pedrinha branca. Vai pegar uma pedrinha branca na mão e está escrito um novo nome. E ele vai entregar para você uma pedrinha branca com o seu novo nome. Ele vai entregar para você e vai dizer: vinde, bendito de meu. Possui por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Ele diz também, Apocalipse, eu já vou terminar. Ele vai fazer de você coluna no templo de Deus e vai escrever sobre você o nome de Deus, o nome da cidade de Deus e também o novo nome dele. E de lá você nunca mais vai sair. O diabo não vai poder mais te tirar da presença de Deus. Eu quero terminar dizendo o versículo de número 18, capítulo 4. Consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Essa palavra é um consolo do Espírito Santo para nós nessa noite. O Espírito Santo está falando com alguém aqui nessa noite. O arrebatamento é real. A volta de Jesus é real. Eu tenho preparado glória para você. Eu tenho preparado um lugar precioso. João 14,6 diz isso. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, porque eu vou preparar um lugar para vocês. Ele vai preparar um lugar de glória. Ele vai preparar um lugar de glória, irmão. Ele tem uma morada preparada para cada um de nós. E eu quero fazer um convite a alguém aqui nessa noite que ainda não tomou a decisão diante de Deus, que ainda não tem a noção de que o que tem preparado para você é algo grande, é algo poderoso. Eu quero convidar você nessa noite a vir aqui. Se houver, vem aqui. Não venha dizer que Deus não falou com você, porque Ele está falando aqui. Eu sei quando meu Deus fala. Há quem diga que nós não vamos nos reconhecer lá, mas nós vamos nos reconhecer lá sim. Nós vamos nos reconhecer lá sim. Como eu aprendi dos meus mestres, nós não vamos para um lugar onde nós sejamos mais ignorantes do que aqui. Mas Diego e os meus familiares que ficaram na terra, lembra do que Jesus disse ao sal dos seus? No céu nós seremos semelhantes aos anjos. Eles não se casam e não se dão em casamento. Ou seja, no céu não existe grau de parentesco. Nós podemos até lembrar, Gere, daqueles que estão aqui, mas o senso de justiça que Deus vai implantar em nós vai entender que eles não estão aqui porque eles não aceitaram o sacrifício do Cordeiro. Eles não estão aqui porque eles não aceitaram a oferta de salvação de Jesus. E eu acho que a gente não vai pensar muito nisso não, porque a alegria que vai tomar a nossa vida naquele dia vai ser muito maior do que esses questionamentos. Hoje o Senhor te chama. Hoje o Senhor te chama. Eu sei que os irmãos estão louvando, mas tem um hino que falou comigo muito na minha juventude. E eu quero louvar ele aqui antes de entregar o microfone. De repente nessa terra algo vai acontecer, pois um povo muito
muito humilde vai desaparecer. As manchetes de jornais traz a indagação: onde está aquele povo que fazia oração? Eles subiram no ar, foram morar com Jeová. Eles subiram no ar, foram morar com Jeová. Os homens dessa terra angustiados ficaram, procurando uma saída, mas não encontrarão. Entrarão nas igrejas, querendo a voz de um povo que falava da ressurreição. Eles sumiram no ar, foram morar com Jeová. Eles sumiram no ar, foram morar com Jeová. Se você quiser, você pode ainda vir. Se você quiser, você pode ainda vir nessa noite. A porta está aberta. Eu quero agradecer a minha oportunidade. Em nome de Jesus.